mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou convosco, eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então Mateus encerra o seu evangelho dessa forma. Ele encerra o seu evangelho com uma promessa. Claro que o que antecede essa promessa, não é a jornada da igreja, em testemunhar Jesus Cristo o evangelho, não é, a todo o mundo, a todas as pessoas. Mas o que fundamenta essa promessa são dois fatos claros nesse texto aqui, claríssimos aqui. Primeiro está no verso 18, que diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E o segundo fundamento que traz a robustez desse texto é o último parágrafo, é a última frase: eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nós vamos tratar sobre isso aqui hoje à noite, não é? A autoridade da missão. A Bíblia é a revelação das relações pactuais de Deus com o seu povo. A partir de Adão, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, os profetas, Jesus Cristo e a igreja. A singularidade da Bíblia está na pessoa de Jesus como o Adão perfeito, que cumpre plenamente o pacto da redenção de Deus para o seu povo. Podemos enumerar alguns propósitos de Deus revelados na sua palavra. Primeiro, a sua criação. Segundo propósito, a queda do homem. Terceiro propósito, a redenção do seu povo em Cristo. Quarto propósito, a humilhação e a exaltação de Cristo nesse projeto redentivo. Quinto propósito, o avanço do reino de Deus por meio da sua igreja. E o sexto propósito, o juízo final e a restauração de toda a criação. Então, esses são os temas básicos da Escritura. O texto que lemos está no Evangelho de Mateus. Este Evangelho tem características particulares, como por exemplo, Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Então, é o único Evangelho que está recheado de passagens do Velho Testamento que apontam para Cristo. O cumprimento das promessas do Velho Testamento em Cristo Jesus. Esse Evangelho de Mateus, ele é orientado pelo Velho Testamento. Por quê? Porque o seu autor é um judeu. Terceiro, esse Evangelho tem os padrões do pensamento e dos costumes do povo hebreu. E quarto, é escrito para o povo judeu, as ovelhas perdidas de Israel. Logicamente, a sua dimensão ampliou, com o advento da ressurreição de Cristo e da sua exaltação. Então, não só agora o povo judeu, mas todo o mundo, como está aqui em Mateus, no finalzinho do seu texto. Não é só agora para o povo judeu, mas para todos os povos, raças, línguas e nações. O contexto do texto que lemos é a conclusão do Evangelho de Mateus. Mateus 28, 16 a 20, revela a autoridade de Cristo, o chamado, a jornada e a perseverança da igreja na história da redenção de Deus. Vamos hoje pregar sobre 3 pontos claros nesse texto aqui. A autoridade plena e soberana de Cristo, a jornada da igreja, que é a sua missão, você pode também considerar dessa forma, e a perseverança da igreja de Cristo nesse projeto de redenção na face da terra. Espalhando, pregando a redenção de Deus na face da terra. Vejamos aqui o primeiro ponto. A autoridade plena e soberana de Cristo, no verso 18, que diz o seguinte: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos caminhar um pouco aqui. A autoridade é poder estabelecido. Pode ser exercido por uma pessoa ou instituição
quando são investidos pelo poder legal. O fato é, a autoridade é o poder recebido pela investidura de quem tem poder para isso. No contexto do Evangelho de Mateus, Jesus é investido do pleno poder de Deus. Ele não se auto-revestiu de poder. Deus o revestiu e o investiu de todo poder. O texto que lemos revela o contraste entre a autoridade dos sacerdotes e a autoridade de Cristo. Aqui nós vamos entrar aqui no contexto anterior, a partir do capítulo, do verso 11. Olha o verso 11, a respeito da autoridade dos sacerdotes. Vamos discernir um pouco isso aqui. E quando elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Isso aqui é a respeito da ressurreição de Cristo. Reunindo-se eles, quem? As autoridades locais e os sacerdotes, em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto. Os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalha entre os judeus até o dia de hoje. Então, o que é que a gente vê aqui, irmãos? A gente vê aqui a forma que os sacerdotes, os anciãos e os principais ali da lei exerciam a sua autoridade. Então, nós temos aqui suborno, engano, mentira, para desconstruir a narrativa correta a respeito da ressurreição de Cristo. Então, há esse contraste aqui. Por isso que no verso 18, Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, há aqui um contraste aqui entre a verdade proclamada por esses homens, por essas autoridades, e a verdade a partir da autoridade de Cristo. A autoridade dos sacerdotes é instituída pelo poder religioso local. Isso é um fato. No contexto, a autoridade destes homens é aleijada da ética e da moral, pois eles usavam o suborno, o engano, a manipulação para se manterem no poder religioso, desmerecendo, desconstruindo a verdade a respeito da ressurreição de Cristo. Versos 11 a 15. A autoridade de Jesus é compartilhada pelo Pai. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quem deu? O seu Pai. É real essa autoridade. É absoluta e está fundamentada na verdade. A narrativa do Evangelho de Mateus revela todos os atos, palavras e a conduta de Cristo no meio dos homens e diante de Deus. E nós vamos ver aqui qual é o testemunho da verdade a respeito de Jesus, que o próprio povo dava. Como, por exemplo, aqui no nosso boletim, diz assim: jamais alguém falou como este homem. Havia uma diferença na fala, na postura, nas ações de Cristo, em comparação a dos sacerdotes, escribas e fariseus e os anciãos da lei. Vai mais além. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. A autoridade dos sacerdotes é aplicada para defender seus interesses políticos e religiosos. No contexto do Novo Testamento, eles foram a grande comissão do mal. Perseguem e matam a Jesus, ou perseguiram e mataram a Jesus, mataram Estevão, perseguiram a igreja, mataram os apóstolos, prendem a João na ilha de Pátmos e, por fim, matam o apóstolo Paulo. Essa é a autoridade deles. A autoridade de Jesus vem de Deus. É fundamentada na verdade de Deus e na redenção de Deus para o seu povo. É fundamentada na edificação, no chamado, na jornada e na perseverança da igreja.
Vejamos alguns textos sobre a autoridade de Jesus no Novo Testamento. Como nós acabamos de ver aqui, como está aqui no nosso edital do nosso boletim. Mateus, capítulo 7, verso 29, diz assim: porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha só a diferença aqui do que está acontecendo aqui, do choque, do contraste. Por quê? Porque Jesus, irmãos, ele era inteiro, ele era íntegro. Aquilo que ele falava era aquilo que ele vivia. Aquilo que ele falava era aquilo que ele fazia. Ele pensava, falava e fazia tudo em unidade com o Pai. Não havia engano em sua boca. Não havia mentira alguma, nem dolo algum em seu coração. Mateus 9,6. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então a gente começa a observar que a autoridade de Jesus, ela não nasce a partir da sua ressurreição, que aquele já estava ressurreto em Mateus 28, 16 a 20. Ele apenas está confirmando essa realidade para os discípulos e instruindo e fundamentando, né, a jornada da igreja sobre a sua autoridade, sobre o seu pastoreio soberano da igreja. Marcos 1, 27. Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Lucas diz assim: e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. A autoridade de Jesus é desde a eternidade, mas foi manifestada ao seu povo por meio da sua vida, da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. A maior manifestação, irmãos, da autoridade de Jesus foi a sua crucificação. Esse é o ponto alto, né, da sua autoridade. Olha o que diz Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Quando Jesus afirma no verso 18, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, está revelando o seu triunfo em cumprir todo o propósito redentivo de Deus, sem qualquer vacilo. A cruz aponta para a sua plena e perfeita autoridade. A gente talvez não observe isso com muita facilidade, né? Mas essa é a realidade, irmãos. Desde o princípio da fundação do mundo, Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Na terra não, porque a terra ainda não estava formada, né? Mas a partir do momento que ela foi formada, a sua autoridade reveste toda a terra, porque tudo foi criado por ele e por meio dele, para a glória dele. O segundo ponto da nossa exposição hoje, a jornada da igreja, nos versos 19 a 20, e diz assim: portanto, há um portanto aqui que é a conclusão da ideia anterior, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Está falando para quem? Para os seus discípulos, que lá na frente era a igreja. Porque a igreja, ela nasce da fundação de Cristo sobre o fundamento da doutrina dos apóstolos. Está lá em Mateus capítulo 16. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então essa aqui é a jornada da igreja, é a missão da igreja, é o testemunho da igreja. Jesus, após avivar a mente dos seus discípulos quanto à sua autoridade, aponta para a jornada da igreja pelo mundo. Essa jornada é feita sob a autoridade compartilhada. Isto é, Jesus compartilha sua autoridade com a igreja para a expansão do reino de Deus na terra. Assim como ele recebeu do Pai toda a autoridade, aqui é um portanto, aqui ele conclui essa ideia anterior para abrir a ideia seguinte: vocês vão agora, sob essa mesma autoridade. A igreja está indo sob a declaração: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão indo e façam discípulos de todas as nações. Então a igreja tem a sua jornada, irmãos, não por sua criatividade,
Não pelo seu carisma, não. A igreja está indo às nações ao mundo, ela pertence a esse contexto aqui do bairro de Jardim Canadá por causa da autoridade de Cristo, que compartilha com ela essa autoridade, para que se testemunhe aqui o seu nome, para que se proclame o seu evangelho. É interessante observar que a jornada da igreja está fundamentada no seu chamado e vocação. É na dependência da submissão à autoridade e na dependência da submissão à autoridade compartilhada de Cristo. Primeiro, vejamos a autoridade compartilhada de Cristo com a igreja. No texto de Mateus 28, 19 a 20, temos os verbos fazer, batizar, ensinar e guardar. Guardar no sentido aqui é obedecer. O sentido real do contexto aqui não ensinando-os a guardar, ensinando-os a obedecer. Você pode também interpretar dessa maneira aqui. Estes verbos revelam a autoridade compartilhada de Cristo com a igreja. Ela tem a autoridade de usar o nome de Cristo para fazer discípulos, batizar os pecadores convertidos pelo Evangelho de Cristo, ensinar a doutrina de Cristo e fazer o pecador regenerado obedecer a todo o ensino de Cristo. Uma autoridade compartilhada. E a igreja sobrevive, irmãos, sobre esse poder de Deus derramado sobre ela. Jamais essa jornada poderia estar sendo feita sem o aval da autoridade de Cristo. Não poderia. Isso está mais claro no batismo. A igreja deve batizar o pecador regenerado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é, a Trindade está plenamente envolvida na expansão do reino de Deus na face da terra por meio do Evangelho de Cristo sobre a missão da igreja. Quem batiza aqui, irmãos, é a igreja. A soberana autoridade de Cristo é o fundamento da jornada da igreja. É Ele que está mandando a igreja ir. Mas ela deve ir somente fundamentada na autoridade de Cristo e nada mais. É o sola dynamus Christus. Somente pelo poder de Cristo a igreja deve continuar fazendo o que ele estava fazendo no contexto dos evangelhos. O que é que Cristo está fazendo aqui? Vão às nações, batizem, ensinem, preguem, testemunhem, discipulem, ensinem a obedecer. Tudo que ele fez quando pisou essa terra, aqui no primeiro século. Ele compartilha o seu bastão com a sua igreja para que ela continue testemunhando o evangelho do reino de Deus na face da terra. Segundo, vejamos o chamado e a vocação da igreja nesse contexto aqui, que foi anunciado no Evangelho de Mateus. O chamado e a vocação da igreja está anunciado no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 37 a 38. Jesus revelou com clareza o custo do chamado e da vocação da igreja no contexto do mundo, em nosso contexto. Diz o texto: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Contudo, irmãos, esse chamado e essa vocação estão sob o poder da autoridade de Cristo e de seu pastoreio. Isto é claro no sentido inverso dos versos 37 e 38 de Mateus 10. Qual é o sentido inverso aqui dos versos 38 e 37 de Mateus 10? O sentido é o seguinte: se você ama Jesus mais do que seu pai e sua mãe, você é digno dele. É isso que o texto está dizendo aqui. Se você ama Jesus mais do que seu filho ou sua filha, você é digno dele. Se você toma a sua cruz e segue após Jesus, você é digno dele.
Se você perder sua vida por amor de Jesus, você vai achar a sua vida. Contudo, irmãos, a palavra digno nesse contexto aqui significa poder para testemunhar o seu nome. Esse é o chamado e a vocação da igreja. Cristo é o centro. Ele é a primazia. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E nós devemos viver, irmãos, em função dele, para a sua glória. Não em função dos nossos caprichos, das nossas ideias, da nossa teologia pessoal, dos nossos gostos. Não é por aí que caminha o chamado e a vocação da igreja. Nós somos chamados, irmãos, para viver em amor a Cristo o tempo todo. Aqui não fala em abandonar pai e mãe, aqui não fala em abandonar filho ou filha, aqui não fala em não tomar a cruz. A questão é que Cristo tem a primazia sobre pai e mãe, filho e filha, e sobre os meus projetos de vida. Eu amo meu pai, eu amo minhas irmãs, amo os meus filhos. Isso deve ser uma prática de todo mundo aqui. Mas o meu amor ao meu pai, a meus filhos, tem um limite. Até um ponto que esse amor não se torne uma idolatria. Tem gente que idolatra pai, idolatra mãe, idolatra filho, põe acima de tudo. Isso está errado. Isso não está correto. Isso não está correto. É nessa perspectiva aqui que Jesus está falando aqui. A jornada e a função da igreja são construídas sob a autoridade de Cristo. Ele disse em Mateus 16, 18, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o seu poder, a sua autoridade aqui, ao fundar e a trazer à igreja a realidade daquele contexto. Nestes versos, irmãos, está a fundação da igreja, sua missão na terra, em Mateus 16, 18. Isto é clareado, isso é dilatado em Mateus 28, 18 a 20. Terceiro e último ponto, irmãos, da nossa exposição de hoje. A perseverança da igreja em Cristo, verso 20, final do verso 20, parte B. E diz assim, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A gente acha que a perseverança dos santos, depende de nós. Eu vou perseverar até o fim. Muita gente entende dessa forma. Mas não é isso que a Escritura está dizendo. Não é isso que a Escritura está dizendo. É Cristo que persevera por nós, irmãos. Não somos nós que temos capacidade e suficiência espiritual para perseverarmos até o fim. Não é. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos guarda, que nos protege, que nos leva o seu caminho. É Ele que persevera por nós. Então, quando eu falo aqui perseverança da igreja, é Cristo que está perseverando pela igreja, a favor da igreja. Perseverar é ser constante, é continuar, é ficar e é permanecer. A pergunta é, quem de nós é constante na vida cristã? Porque eu não sou. Eu tenho meus altos e baixos assim frequentemente. Quem tem essa vida contínua? Quem continua, sem pensar em desistir, sem querer chutar o balde? Eu penso muitas vezes em chutar o balde. Porque essa é a minha natureza pecadora. Não é? Quem tem o desejo de permanecer, de se apegar a Deus o tempo todo? Nós não temos isso, irmãos. Nós nos apegamos a Deus muitas vezes quando a situação está muito ruim. Aí nós corremos para Cristo. É oração, é jejum, você vem na igreja, você ora, você pede oração, você está ali, mas melhorou a situação, você se desapega. Você some. Tudo volta ao normal, inclusive a sua própria consciência de querer permanecer em Cristo. Não, já foi resolvido, está ótimo agora. E você relaxa a vida cristã.
Quem não é assim, irmãos? Você está vendo que é Cristo que persevera por nós? Está o tempo todo nos chamando de alguma forma para estar junto dele, para estar agregado, para estar pegado a ele. Isso é a perseverança dos santos. Mas é ele que faz isso por nós. Assim como a autoridade de Cristo sustenta e fundamenta o chamado, a vocação e a missão da igreja, ela também faz a igreja perseverar no propósito redentivo de Deus. Quando eu falo aqui igreja, eu falo eu e você. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo aqui. Não é a instituição presbiteriana, não é isso que eu estou falando aqui. Eu falo corpo de Cristo, a unidade viva da igreja. Nós, os membros da igreja. No final do verso 20, Jesus diz: e eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. É uma promessa aqui, irmãos, da perseverança plena de Cristo, até que Ele volte em nossa vida na igreja. Assim como há um portanto, do verso 19, concluindo o raciocínio anterior, olha o verso 19 que diz: portanto, vão e façam discípulos. Qual o raciocínio aqui? Está no verso anterior. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então Jesus conclui essa sua afirmação para dizer que o povo vão e façam discípulos. Porque a base é essa. A autoridade é a minha, vocês estão indo sobre a minha autoridade. Há também um i no verso 20. E eis que estou, olha só, também fechando um raciocínio lógico. Qual o raciocínio lógico do verso 20? A perseverança da igreja em sua jornada está sob a autoridade de Cristo. Aí a gente descansa. A gente descansa, irmãos. Porque tudo que nos envolve, preste atenção no que está acontecendo aqui. Tudo que nos envolve, irmãos, como crentes fiéis de Jesus Cristo, está sob a autoridade dele. Ele está governando a nossa vida, Ele está discipulando a nossa vida, Ele está moldando a nossa vida ao caráter de Cristo, todo o tempo. Isso é a sua perseverança, isso é a sua autoridade, compartilhada conosco. Observe que é uma ação contínua de Cristo sobre a sua igreja, e não uma ação a partir da jornada da igreja. Porque muitos vão aos 4 cantos do mundo, mas muitos ficam na igreja local. Isso é verdade. Nem todo mundo aqui é missionário, ou todo mundo aqui está saindo para fazer missões. Não. Tanto os que vão, como os que ficam, necessitam da perseverança de Cristo em favor deles. Isso aponta para a sua autoridade, compartilhada com a sua igreja. Paulo, escrevendo à igreja dos Filipenses, diz o seguinte: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar até ao dia de Cristo Jesus. Aqui está a perseverança dos crentes, a perseverança da igreja. Cristo está nos aperfeiçoando. Por quê? Porque não existe ninguém pronto, super espiritual, bacana ali, constante. Não existe isso na igreja, irmãos. Nós somos carentes da intervenção de Deus na nossa vida e da sua perseverança por nós. Ora, Paulo revela essa verdade vivendo no contexto da expansão do evangelho do mundo. Sua mensagem tanto alcançava os membros da igreja que participavam do avanço do evangelho, como também alcançava aqueles que ficavam na igreja e enviavam a Paulo para as missões. Nem Paulo estava pronto. Ninguém está pronto, essa é a verdade. Ninguém está pronto. Ambos, tanto Paulo como a igreja dos Filipenses, necessitavam do poder de Cristo perseverando sobre eles. E assim somos nós, irmãos. Agora, como Cristo está com a igreja todos os dias? Essa é uma boa pergunta, né? Quem faz aqui é o texto. Atos 1:8 vai revelar essa resposta. Diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Irmãos, olha essa verdade aqui. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo.
Ele habita em mim, Ele habita em você, irmãos. Por isso que é dessa forma, né, que Cristo persevera e está no meio de nós até a consumação dos séculos. Observe a autoridade de Cristo, compartilhada com a igreja. É a partir do derramar deste poder que a igreja persevera na sua chamada, na sua vocação, na sua eleição e na sua jornada. Devemos observar o cumprimento profético revelado do nome de Jesus como Deus Emanuel. Isso está lá em Isaías, porque é o que diz aqui o verso 20, eis que estou com vocês, estou convosco. Isaías 7:4 diz o seguinte, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Lucas 1:23 confirma essa profecia de Isaías 7:14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele está com você todos os dias até o fim dos tempos, Deus conosco. A perseverança da igreja está sob a autoridade do Deus conosco, o Jesus Emanuel. Irmãos, concluindo a nossa meditação de hoje, sobre essa graça de Deus aqui, para mim e para a sua vida, né? Como testemunha da sua graça, da sua pessoa, do seu chamado e da sua vocação. Após conhecer o alcance e a aplicação da autoridade de Cristo sobre a igreja, em sua edificação, chamado, vocação, missão e perseverança, nossa atitude como crente deve ser de gratidão, adoração, louvor e submissão à vontade de Cristo, revelada em Mateus 28, 18 a 20. Proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sob a autoridade e o poder dele, sob o seu mando, sob a sua instrução, a sua igreja. Participamos da missão da igreja de várias maneiras, mas a mais evidente é o testemunho de cada crente, por meio do seu chamado e vocação, missão e na perseverança na obra de Cristo. Aqui ou indo às nações e fazendo discípulos. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos dê a graça de nós entendermos a nossa vocação e o nosso chamado em Cristo Jesus, de testemunhar o seu nome. Lembrando sempre da fundamentação disto. Todo poder foi-me dado no céu e na terra. É sobre esse poder que nós estamos indo e testemunhando a Cristo. Isso vai consolar o nosso coração. Isso vai fundamentar a nossa luta para não vacilarmos diante do que está aí fora. E nos perseverar, confiantes no Senhor, independentemente das circunstâncias. Que Deus, irmão, nos abençoe e nos fortaleça.